É um prazer muito grande estar tendo a chance que você me consente, me dá, de entrar aonde quer que você esteja. Foi uma decisão sua, parar, continuar ou não, mudar, é uma questão pessoal, mas até aqui você está me vendo, seja pela primeira vez ou seja porque em estando vendo, habituou-se a fazer isto. De outro lado, eu também convido você a vir até onde eu estou, aqui a minha casa. Eu já tenho dito repetidas vezes que o que eu faço aqui não é um programa de televisão, é apenas algo que está sendo feito e que a televisão veicula. Mas o espírito não é o espírito televisivo, é a vontade de falar direto ao coração e com intimidade. E por isso eu convido você aqui para minha casa, para o ambiente de todos os dias. Não há aqui nenhum tipo de empavonamento para nada. As coisas estão sendo colocadas a você como se você estivesse assentado ou assentada aqui ao meu lado, numa cadeira, como centenas de pessoas já o fizeram e outras continuam fazendo quando vêm aqui conversar comigo sobre os assuntos mais diferentes desta vida. Hoje eu quero falar com você sobre um texto aqui no profeta Jeremias, no Velho Testamento. É Jeremias, capítulo 13, verso 23. E esse texto fala sobre algo com o que todos nós lidamos todos os dias. Não há ninguém que fuja do que aqui é descrito. Veja só as imagens fortes que Jeremias usa falando da parte de Deus para nos designar o poder extraordinário que o mau hábito, que os maus costumes, que os condicionamentos viciosos podem exercer sobre a vida de um ser humano. Aqui está dito: pode acaso o etíope, que tem a pele negra, mudar a sua pele? Ou o leopardo mudar, tirar, arrancar as suas manchas? Se eles conseguirem essa proeza, esse milagre, esse fenômeno, o etíope de alterar a cor da sua pele, ou um anglo-saxão, ou um ariano transformar-se por si só em negro, ou um leopardo tirar as manchas da sua camuflagem, ou se conseguirem fazer isso por si mesmos, diz o profeta, então podereis vocês fazerem o bem, estando acostumados a fazer o mal. Ele diz que fazer o mal pode se transformar em algo tão entranhado na pessoa que é equivalente à pele, à imutabilidade da cor da nossa pele, seja qual seja a nossa raça. E é tão entranhado quanto é para um leopardo as manchas da sua pele. E tanto um homem não pode alterar a cor da sua pele, Michael Jackson que o diga, quanto também um leopardo não produz essa façanha de si mesmo. E o que está, portanto, dito é, assim como eles não conseguem fazer isto porque a pele é algo intrínseco, as marcas constitutivas de um animal também o são, e essas mudanças ocorrem durante milênios e milênios e milênios e milênios de alteração gradual aqui e ali com alguns solavancozinhos, mas nada que um ente individual particular, um indivíduo, um etíope indivíduo, não
os etíopes como raça no curso de milênios, mas o indivíduo possa fazer por si mesmo. E nenhum animal, exceto aqueles dotados de dons e características miméticas, de alteração camaleônica, ou como fazem polvos e lulas com uma maestria celestial maravilhosa, mas não sendo dessa natureza, nenhum animal consegue essa alteração. E aí, caracterizando o significado de um mau costume, de um mau hábito, ele compara essas coisas e diz que um mau hábito pode se transformar numa realidade tão atávica, tão entranhada, tão impregnada na gente, que é equivalente a uma pele, a uma mancha característica de uma raça. E ele diz, se for assim, se vocês estiverem acostumados a fazer o mal, como é que vocês conseguirão fazer o bem? Vocês conseguirão fazer o bem estando tão intrinsecamente acostumados a fazer o mal, tanto quanto um etíope conseguiria mudar a cor da sua pele ou um leopardo arrancar de si as suas manchas. Ou seja, é uma impossibilidade para um e para outro, tanto quanto é para você. Você não vai conseguir nunca. Aí você diz, bom, então eu estou perdido. Está, na realidade está. É por isso que as famílias se arrebentam tanto, os casamentos se dissolvem com uma facilidade estúpida, as pessoas desistem umas das outras cada vez com mais rapidez, porque cada vez menos as pessoas conseguem ver a perspectiva de mudança nas outras. E aquelas que, por exemplo, se escondem atrás da religião ou de religiões, especialmente as religiões mais moralistas, mais legalistas, mais dadas a vestirem o indivíduo de uma pele exterior, plástica e artificial, de comportamentos que não correspondem a nada no coração, aqui e ali surpreendem as pessoas desavisadas com o fato de que quanto mais legalista o indivíduo é, quando ele tem o surto dele, mais doido, translocado, maluco, insano e irreconhecível ele fica, porque no máximo essas coisas geram uma camisa de força, mas não alteram intrinsecamente nada. De modo que, de fato, é assim que é. É assim que é e a gente está perdido, porque o negócio é profundo, o nível da perversão é aguda, ela não é socialmente percebida, porque as pessoas se escondem muito atrás das etiquetas de relacionamento social, que dão a elas, supostamente, uma perspectiva de sanidade. Aí o indivíduo não rouba, ou se rouba é de maneira muito sutil e ninguém fica sabendo. Ele não comete atos de adultério, ou se os comete, ninguém fica sabendo. Ele não faz nenhuma violência física em casa, se o faz, ninguém fica sabendo. Ele aparentemente é um filho prestativo e que se importa com os pais, se não é, mas ninguém socialmente nota nada grotesco, e a pessoa vai se vestindo dessas coisas, dessas elegâncias de etiqueta, para aparentarem o que de fato não são. Tem gente que nunca bateu na mulher, mas é um torturador psicológico o dia inteiro. Ele não trai a esposa ou o marido fisicamente, mas a mente é um bordel romano de fazer Calígula e Nero corarem de vergonha e Messalina se tornar uma virgem puritana. Tamanha a maluquice na cabeça dos indivíduos e seus fetiches e doenças. Ele ali, todo arrumadinho. Ele não rouba do ponto de vista físico,
mas ele vive em estado permanente de cobiça. Ora, Jesus disse que é nesse ambiente da subjetividade, do coração, daquilo que ninguém vê, é que as coisas de fato acontecem, onde a gente é moldado, onde a gente é modelado. A gente é modelado pelos nossos pensamentos, a gente é modelado pelos nossos sentimentos, a gente é modelado pela repetição de atitudes que são fruto de pensamentos constantes em nós. A gente é modelado pela influência do ambiente, a gente é modelado pelos encontros ou desencontros familiares, a gente é modelado pelo espírito que acaba reinando como cultura espiritual, psicológica ou comportamental na família ou no ambiente maior que nos cerca. A gente é modelado por todas essas induções e sugestões de terceiros, e nesses dias os terceiros mais poderosos são a mídia, as várias formas de mídia, de opinião, de penetração nesse queijo suíço que é a alma da gente, que vai sendo invadida de todos os lados. A gente é modelado também pelas repetições genéticas que vão passando de geração a geração, de modo que ninguém consegue fugir das cargas genéticas que recebem, as quais também são moldadas por pensamentos, por comportamentos, por culturas e ritos, por todas as coisas que um povo, ou uma família, ou uma tribo, ou uma sequência genética vai fazendo de geração em geração, que vai se entranhando na gente, vai virando valor agregado, vai às vezes virando um braço a mais, uma perna a mais, vai virando coisa, vai fazendo da gente uma deusa hindu de membros adicionados, de anomalias que a gente diz, isso sou eu, e de fato não é. É uma carga que você não tinha que estar carregando, mas que vai marcando, vai virando coisa entranhada, tão impregnada que você pensa que é o seu ser, e que vai vivendo para repetir isso, geração após geração, essa mesma desgraça. Aí tem gente que vem e chama isso de maldição hereditária e vende um pacotinho de cura para isto com sessõezinhas tolas, sem de fato advertirem que ninguém começa a ficar livre disso sem duas coisas essenciais. Talvez 3, talvez 4, 5, 12, 30 mil. Mas tem 2, 3 talvez que eu possa gastar o tempo que me resta comentando com você. Porque de fato o Evangelho não carrega esses karmas. A existência sim está cheia de karmas, de impossibilidades, de condicionamentos, de realidades atávicas horrorosas que as pessoas vão carregando, mas o Evangelho não. Jesus propõe regeneração para tudo, cura para tudo e para todos. Agora, algumas coisas são essenciais para que isso aconteça. A primeira é que quem quer que deseja andar esse caminho dessa cura, precisa saber que ninguém faz isso por si só apenas. Por nós mesmos, a gente cria essas aparências, essas penugens, essas penagens, esses lantejoulos falsos de comportamento, etiqueta, mas que são apenas o disfarce de um negócio que realmente tem um carnegão profundo dentro de nós e que é o que caracteriza o nosso ser, ainda que a gente viva fazendo gestão para os outros de outra coisa. Então a primeira coisa é saber que você não pode, que eu não posso, que a gente não consegue, que tem um negócio entranhado aí que é mais forte do que nós, que a nossa tendência natural já é para competição, para disputa, e essas coisas já conduzem à inveja, ao desejo, à cobiça, à acumulação, ao crescimento do egoísmo, ao autocentrismo, a tudo que não é vida, que vai fazendo a gente escravo, supostamente, do nosso sucesso, mas de fato é da nossa morte. E quem não realiza, quem não percebe isso, não terá saída jamais.
Se você está discernindo que a tendência natural já é essa, que a volta, o que existe, corrobora essa tendência natural, a exacerba, a superlativiza, exagera, e você vai ficando cada vez mais pior a partir de dentro de você mesmo e pela absorção do que volta de você e de todos, e que você vai comendo de volta e se monstrificando. Se você não tiver essa consciência, não há nem início de conversa. Mas se você está tendo essa consciência, creia que já é grande bondade de Deus para com a sua vida. Lhe dá essa luz, pegue-a, aproveite-a. É um crack nessa crosta, nessa camada impermeável de dentro para fora, mas que Deus creca pela via do convencimento que o Espírito Santo faz, iluminando a consciência escura e trevas, e de repente ajudando o indivíduo a ter um vislumbre. Se você teve isso, pegue, creia, é graça de Deus por você. A segunda coisa que você precisa saber é que uma vez que você se apodere disso e diga: eu quero, eu vi, meu Deus, eu vi que o que eu tenho não é vida, eu só estou condicionado nessa escravidão de hábitos muito estranhos, de olhares viciados, de sentimentos esquisitos, de hostilidades e de derivados do ódio, da disputa, do domínio, da conquista, da tirania, da suspeição, da desconfiança. É assim o meu olhar o tempo todo, e eu é que estou mal, eu é que adoeço, eu é que não confio, eu é que não amo, eu é que não me entrego, eu é que sou o cara doente. Então, se você viu isso, há uma segunda coisa a ver. Ele disse: vocês não vão conseguir fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Então o mal tem os seus costumes, que são milenares, e que vão ficando atávicos para a gente, que vão virando algo que nós pensamos que é o nosso próprio ser, sem que o seja. Agora, isso começa a quebrar quando a luz de Deus nos ilumina e a gente leva esse susto. A segunda manifestação de vitória sobre isso é, uma vez recebendo essa luz que vem pelo arrependimento, que significa mudança de mente, metanoia é arrependimento, mudança de mente é uma quebra de padrão. E o indivíduo leva aquele susto, enxerga. Uma vez que se enxergue, ele tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. Quem ganha essa luz tem que se agarrar a ela e tomar uma decisão. E é de luz em luz, de decisão em decisão, de percepção em percepção, calcados na fé, é que a conversão vai ganhando a profundidade. Primeiro, como expansão da nossa consciência, vendo, enxergando, discernindo esse mundo de ilusões, de mentiras, de falsidades nos quais a gente vive dentro e fora de nós. E em segundo lugar, como aquela consciência que vai se dilatando para perceber a grandeza da vocação, do que significa ser um ser humano do ponto de vista de Deus. Quais são os sentimentos de um ser humano, o olhar de um ser humano, a atitude, a compreensão, a coragem, o humor, a disposição de mudança, a maleabilidade para o bem, sempre que um verdadeiro ser humano carrega. E aí, pelo Evangelho, pelo que Jesus ensina, e o que Jesus ensina no Evangelho é o que constitui um ser humano. Quando a gente vai absorvendo aquilo e vai ganhando a mente de Cristo, que é a composição cada vez mais definida de olhar, de valor, de discernimento, de entendimento que decorre do que Jesus ensina como vida, quando isso vai crescendo em nós, isso vai gerando uma resposta natural de conversão do nosso olhar. A ingratidão começa a virar gratidão, a inveja começa a se transformar em bênção,
vontade de possuir começa a se transformar já no olhar, numa disposição de só querer ter o que venha da parte de Deus e nada mais. As coisas começam a mudar dentro da gente. E aí começam a virar fruto de amor. E o amor sabe o caminho natural da vida, porque o amor é fiel, é leal, é bondoso, é benigno, gera pensamentos limpos, bons, louváveis, de boa fama. O amor não é ressentido, não é magoado, não é amargurado, não é vingativo, não é inconveniente, não pensa em si o tempo todo, não fica buscando interessezinhos pessoais. O amor se projeta para fora do indivíduo para ver o que está à volta de si mesmo, à volta dele. E ele vê e age conforme. Então, quando isso acontece dentro da gente, o processo de conversão está se instalando. E se ele é reforçado pela prática e pelo costume de que a gente vá agora praticando um outro costume, um outro hábito, outra fala, outra linguagem, outra confissão, outro tempo, ao invés de ser no supetão, agora é na calma, é na reflexão, respira muitas vezes antes de explodir e se pergunta: por que é que eu tenho que explodir? Por que é que eu tenho que gritar? Por que é que eu tenho que bater? Por que é que eu tenho que beber? Por que é que eu tenho que encher a cara? Por que é que eu tenho que me anestesiar? Por que é que eu tenho que fugir? Por que é que eu tenho que mentir? E você vai descobrir que você não tem. Que esse esquema todinho aí é o que destrói a vida. E que o caminho simples de amor, bondade, fidelidade, graça, fé, longanimidade, paciência, sabedoria, calma, prudência, cautela, é o que é vida. Quando você vai descobrindo isso, você vai ficando livre. E você vai começando a praticar o bem naturalmente. E é só assim que o milagre acontece. Eu sei que Deus está dando a você a chance de ouvir isso hoje por uma razão muito clara. Só Ele e você sabe parcialmente, só Ele sabe profundamente a profundidade do que tem que ser quebrado, de perversidade disfarçada, de cultura familiar, de heranças outras, de opiniões seculares, de uma personalidade vultosa, tudo isso atrás do que você esconde a sua morte. Se o Espírito Santo iluminou isso, aproveite, porque essa é a hora. Essa é a hora. E eu peço ao Espírito de Deus que Ele que começou essa boa obra aí dentro de você, complete esse processo, que não termina nunca. Porque o apóstolo Paulo nos diz: e não vos conformeis com este século, com o que está à volta, com esse caldo, com esse pacote inteiro sobre o qual eu falei há pouco, mas transformai-vos pela renovação constante da vossa mente, pelo arrependimento como processo alegre de revisão mental, de metanoia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para cada um de vocês em Cristo Jesus. Porque fora dessa vontade boa de Deus, tudo é morte.